Bom, meu nome é Fábio Vieira, tenho 40 anos, sou natural de Porto Alegre e moro em São Francisco do Sul desde 94. Então lá se vão 23 anos aqui na ilha. Tive um filho, né? Infelizmente teve que nascer em Joinville por falta da maternidade. Naquele período que ficamos sem maternidade, mas é um cidadão francisquense, então as raízes já foram fixadas aqui na terra, não pretendo tão cedo deixar, né? Trabalho aqui no IFC desde 2013 e sou muito feliz aqui em São Francisco, né? E gosto de mostrar São Francisco para as pessoas, para elas verem como foi a transformação de mudar de Porto Alegre, uma capital de estado, uma metrópole, por uma cidadezinha com 40 mil habitantes na época, que traz da cultura, a história, ao fato de estar na praia. Isso tudo contribuiu para que eu gostasse. E como é que começou o nosso cicloturismo aqui? Cicloturismo, na verdade, foi um desdobramento de pedais de longa distância. Na época eu trabalhava na Petrobras e um amigo, Jossi, à época então com 60 anos, ele começou a fazer o trecho Joinville-São Francisco de bicicleta para vir ao trabalho. E aquilo me chamou a atenção. Sempre gostei de bicicleta desde pequeno, mas nunca tinha me aventurado assim em pedais de longa distância. E aí descobri que existem provas que se chamam Audax, são provas de longa duração de 200 quilômetros, para realizar em 13 horas e meia. E aquilo me despertou interesse, né? E conversando com ele, vi que era possível. Um senhor de 60 anos faz uma prova dessa, eu na época com 30, por que eu não vou fazer? Comecei a aumentar o trajeto do pedal, né? Atingi meu primeiro 100 km, foi uma festa. E aí me senti preparado em 2011 para então participar dessa prova. E fui a Florianópolis e realizei em 11 horas os 200 quilômetros. E naquele ano de 2011 eu fiz essa em Florianópolis, em Criciúma, em Uruçanga e depois em Joinville. Então gostei da longa distância. E eu sempre, desde que eu saí de Porto Alegre, eu tinha vontade de fazer uma aventura, ligando a minha cidade atual, São Francisco, à minha raiz Porto Alegre. E 2012 convidei então o Jossi e mais um amigo, vamos fazer uma viagem de Porto Alegre a São Francisco. Vamos tentar? Vamos. Fizemos então em 5 dias. É um absurdo para quem viaja de bicicleta, porque você pedala 150 quilômetros aproximadamente por dia, isso não te dá tempo para conhecer nada. Você simplesmente passa. E aí a cada ano eu comecei a incrementar a distância. Quando em 2014 eu realizei uma do Espírito Santo até São Francisco. 2.100 quilômetros em 21 dias. Foi legal a viagem, mas eu percebi que o cicloturismo já não era mais cumprir distância tão longa. Era pedalar pouco de repente, mas através da bicicleta conhecer determinados locais. E aí então, eu no ano passado fiz São Francisco Porto Alegre, para comemorar a minha primeira viagem e no dobro de tempo. Então, realmente eu pratiquei o cicloturismo, né? Então, assim, todo ano eu realizo uma viagem, cada vez menor a distância diária e cada vez mais exploratória a presença naquele determinado local, né? Eu acho que o cicloturismo é isso, é conhecer os locais através da bicicleta. Esse ano já tem planos, inclusive, né? Agora em julho, daqui a Aparecida, pela segunda vez, né? Claro que no dobro de tempo que fui da primeira. E sempre assim, algum amigo fez uma promessa e eu vou junto para ajudá-lo a pagar essa promessa. E as voltas ciclísticas aqui em São Francisco?
Eu sempre gostei de pedalar por São Francisco, porque São Francisco é um terreno plano. Como eu falei, tem o aspecto histórico, tem a questão da praia, e aí eu consigo, num pedal só, reunir vários elementos. Então, geralmente, no último sábado do ano, a gente convida os amigos para fazer a volta à ilha. A volta à ilha é um pedal que sai ali ou da Prainha ou da Enseada, vem aqui pelo Iperoba, pela Estrada Monte de Trigo, né? Passamos pelo Paulas, pelo Centro Histórico, Laranjeiras, Gamboa, Ervino, Praia Grande. Então são 70 quilômetros, geralmente a gente leva em torno de 5 a 6 horas, é um ritmo mais leve, é um pedal contemplativo, né? E além disso, eu pensei, mas tem gente que não consegue pedalar 70 quilômetros, então vamos fazer algo menor e diferente. Em conversa com um amigo que também pedala, eu descobri que eu poderia passar por dentro de áreas particulares no interior da ilha. E aí denominei Redescobrindo São Chico de Bike. Em 2016 nós fizemos o primeiro, onde passa pela área da Confloresta, aqui próximo da reta, né? Entra na Tapera e sai atrás do Rocha, né? E no primeiro ano eu criei um evento no Facebook, fiz a besteira de criar um evento aberto no Facebook, convidando as pessoas para participar. E vieram 54 pessoas, nos mais diversos ritmos de pedalada, condições físicas inclusive, alguns acabaram desistindo, natural, porque a gente enfrenta área alagada, área de areia, estradas de chão, etc. E esse ano a gente fez um segundo Redescobrindo e coincidiu com o aniversário de São Francisco. Então eu acho que já entrou para o calendário, pelo menos eu pretendo fazer todo ano. E além disso, criar outros roteiros de bike aqui. Nós temos o Capri, nós temos... eu descobri recentemente que se eu for por uma estradinha no Capri, acompanhando o oleoduto da Petrobras, eu chego na beira de um rio fantástico, né? Nós temos o Forte, é um pedal um pouco mais puxado, mas a visão lá de cima depois que você sobe é fantástica também. Tem toda a questão do Parque do Acaraí, não sei se já descobriu, mas nós descobrimos recentemente, eu e um amigo, através da informação de um outro, um deck de quase 3 quilômetros, um deck para dentro da mata, perto do emissário da Vega, se eu não me engano. Também bacana, é um pedal diferente, é uma coisa diferente. Tem a Vila da Glória, né? Então assim, tem vários lugares que um pedal curto, de até 20 quilômetros, você pode conhecer. Com a bicicleta e não é tanto esforço. E você se sente mais ligado com a natureza, né? Que esse que é o... Muito mais, muito mais. O negócio da bike. Sim. E que você acha assim, tipo, o que precisaria mudar um pouco aqui na visão de São Francisco e do povo daqui? Que agora a gente está enfrentando muito essa questão das pessoas não estarem mais ligando pro natural, né? Querem mais porto e essas questões assim. Eu acho que o que falta ao francisquense, e aí eu coloco de maneira geral quem mora em São Francisco, né, mesmo não sendo daqui, falta se apropriar da riqueza que São Francisco tem. Hoje nós tivemos uma palestra, por exemplo, sobre sambaquis. Nós temos um sambaqui em São Francisco do Sul que está sendo mapeado, estudado, não é nem liberada a visitação ainda, que data de 6.000 anos. Ou seja, antes mesmo da construção das pirâmides do Egito, já havia um povo aqui em São Francisco. E isso é desconhecido, eu tenho certeza, da maioria da população francisquense. Então, é claro que é um trabalho conjunto do poder público de informar as pessoas a respeito dessa riqueza, né? Porque daí quando tu começa a dar valor, tu começa a cuidar.
O Sambaqui da Prainha, por exemplo, o Sambaqui da Prainha não dá para precisar a data, mas pelo menos 4.000 anos tem. E aí eu perguntei hoje para os alunos, quem conhece o Sambaqui? A metade não conhece e mora bem próximo. Ah, é um morro, é um costão. Não, gente, a história de São Francisco passa por ali. É um patrimônio que precisa ser cuidado, né? Isso eu estou falando só de aspectos naturais, mas nós temos a história da igreja, por exemplo, de São Francisco, a igreja matriz, tem muita gente que desconhece, né? Então acho que falta um pouco de publicidade do que nós temos de riqueza. São Francisco é um potencial turístico fantástico, fantástico. Você acha que é uma falta de interesse do poder público ou do próprio povo? Eu acho que cada um tem a sua parcela. A gente sabe das limitações do poder público, é óbvio, mas através de parcerias a gente consegue, né? E as escolas cabe muito isso também, né? Sabe? O que falta eu acho que é um pouco de vontade, assim. De fazer. Porque a informação está aí, né? Só precisa divulgar. E a gente precisa de multiplicadores para que isso aconteça. Com relação a, tu perguntasse de Porto, eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo. Eu acho que São Francisco precisaria muito mais de investimento no potencial turístico do que, de repente, em mais empresas. E a gente sabe que isso tudo gera emprego, movimenta a economia, mas de 23 anos que eu moro aqui para cá, o que foi melhorado no setor turístico e o que foi feito para a indústria? Quase não se vê investimento no setor turístico, pelo menos eu não vejo que tenha um efeito realmente transformador, né? São Francisco do Sul, infelizmente, ainda é aquela pequena ilha isolada que poucos têm conhecimento, né? Fora de Curitiba, nas áreas mais próximas, assim. Tem amigos que em Porto Alegre eu falo de São Francisco do Sul, eles não fazem nem ideia de onde fica. Nós estamos a 600 quilômetros e a gente sabe que o gaúcho geralmente vem para Santa Catarina. E somos a terceira cidade mais antiga, né? Tem esse que deveria ser Poderia ser mais um atrativo, né? Bem explorado, né? E não é. E o lance de você, lá dos amigos da Espanha que vieram pra cá e tal? Na verdade, eu faço parte de uma rede de hospedagem, duas. Uma específica para quem viaja de bicicleta. É uma rede de ajuda com hospitalidade para cicloviajantes. E a outra para qualquer modalidade de viagem, né? Então você faz um cadastro, você coloca as condições para você receber viajantes e então você recebe os pedidos e aí você aceita ou não. A segurança, digamos assim, dessa rede é que você, através do perfil e das referências escritas por quem recebeu, você tem como base. Não, é uma pessoa que fecha com a gente, com o nosso propósito de vida, então vamos receber. Então, estou cadastrado, faço parte da rede há pelo menos 5 anos. Sei lá, vou chutar um número, 70 usuários da rede já ficaram na minha casa. E daí das nacionalidades diversas, assim, de argentino a chinês. Então, e aí todos, sem exceção, ficaram maravilhados com São Francisco do Sul. Todos, sabe, sem exceção. Então, tá tudo aí, né? Tá tudo aí. E às vezes eu pergunto, por que São Francisco? Porque São Francisco do Sul, para quem viaja de bike principalmente, se você observar pelo mapa, e a estrutura de vias para chegar até a minha casa, que fica em Ubatuba, é meio... é fora de mão, assim, sabe? Tu tem que fazer um esforço extra para ir até Ubatuba e depois, por exemplo, voltar para o norte ou para o sul. É uma outra coisa que eu vejo, eu sinto falta em São Francisco do Sul.
informação. Sendo uma cidade turística, as pessoas devem saber que você pode chegar de bicicleta, se vier do norte, pela Vila da Glória. Existem pelo menos, agora são 3 opções: ferryboat, a barca da Vila, e agora um barco novo, né, de Itapuá. De Itapuá, Marine Bus, de Itapuá. Isso pelo norte. Então te economiza, sei lá quantos quilômetros, porque você não precisa ir a Joinville, por exemplo, e vir pela 280. E realmente, aí se tiver que fazer toda essa volta, fica inviável de visitar São Francisco. E para quem sai pelo sul, na viagem última que eu fiz a Porto Alegre, eu resolvi arriscar. Eu fui até a Boca da Barra, que faz divisa com a Barra do Sul. Em menos de 10 minutos um barqueiro passou e me deu carona até o outro lado. Então é uma possibilidade também, um pouco mais arriscada, sim, mas dependendo da época, e basta um contato telefônico que um barco atravessa. E dali, da Barra do Sul, é possível ir pela Estrada das Salinas, que sai lá na Barra do Itapucu. Então existe essa outra opção também, que é desconhecida da maioria das pessoas. Então, eu sei que um casal de amigos que veio do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, fez todo um trabalho de mapeamento, de onde tem oficina de bicicleta, onde tem lugar para comer, onde tem lugar para tomar banho, para dormir, para um guia de cicloturismo de São Francisco do Sul. Infelizmente não foi implantado. Eu tenho a esperança de que um dia seja, né? Porque o cicloturismo tem crescido assim numa escala absurda. Então nós temos em Santa Catarina vários circuitos onde o poder público se apropria dessa ideia e estimula isso. O mais conhecido talvez seja o Vale Europeu, aqui perto da gente, né? Que pega Blumenau, Pomerode, e assim, as prefeituras se uniram e incentivam essa prática. É uma outra forma de conhecer, de divulgar o local. E tem dado resultado. Se você vê o número de ciclistas que fazem esse caminho no ano, é um número bem expressivo, né? E às vezes em determinadas épocas que o turismo convencional não existe. Então acho que um pouquinho de esforço a gente consegue, né? Já está quase tudo pronto e agora é tocar em frente. Eu agradeço pela oportunidade, né? E assim que a gente tiver algum evento relacionado ao cicloturismo aqui na cidade, algum passeio de bicicleta, nós temos um canal que é no Facebook, né, e um blog que se chama Pedala São Chico. Então quem tiver interesse, quiser mais informações e até começar a pedalar com a gente, por favor, nos procure.